Olá, sejam muito bem-vindos no canal O Salto Quântico. A palestra de hoje é do autor Samael Aun-Weor. Eu me chamo Luber Castigliola. Se você gostar deste conteúdo, se inscreva, curta, compartilhe e deixe os seus comentários. O tema de hoje é os mistérios da vida e da morte. Hoje vou falar sobre os mistérios da vida e da morte. É este o objetivo claro desta prédica. Vamos fazer uma plena diferenciação entre a lei do eterno retorno de todas as coisas, a lei da transmigração das almas, a lei da reencarnação e etc. Chegou o momento de explicar amplamente todas estas coisas, a fim de que os estudantes possam se manter bem informados. É óbvio que a primeira coisa que alguém precisa saber na vida é de onde vem, para onde vai, qual é o objetivo da existência, para que existimos, por que existimos e etc. Inquestionavelmente, se queremos saber algo sobre o destino que nos aguarda, sobre o que é a vida, é indispensável saber o que é que somos. Isto é urgente, inadiável, impostergável. O corpo físico não é tudo. Um corpo é formado por órgãos, cada órgão é composto por células, cada célula de moléculas e cada molécula de átomos. Se fracionamos qualquer átomo, liberamos energia. Os átomos compõem-se de subpartículas que giram ao redor dos elétrons, dos prótons, de nêutrons e etc, etc. Tudo isto sabe a física nuclear. Em última instância, o corpo físico se resume em distintos tipos e subtipos de energia. E isto é interessantíssimo. O próprio pensamento humano é energia. Do córtex cerebral saem determinadas ondas que podem ser sabiamente registradas. Já sabemos que os cientistas medem as ondas cerebrais com aparelhos muito precisos, registrando-as em microvolts. Assim, em última instância, nosso organismo se resume em diversos tipos e subtipos de energias. A energia matéria nada mais é que energia condensada. Assim disse Einstein, energia é igual à massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Einstein também afirmou enfaticamente que a massa se transforma em energia e a energia se transforma em massa. Assim, em última síntese, a chamada matéria não é mais que energia condensada. O corpo físico tem um fundo ou substrato vital orgânico. Quero referir-me enfaticamente ao ligam Sharira dos teósofos, a condensação biotermoeletromagnética. Cada átomo do corpo vital penetra dentro de cada átomo do corpo físico e o faz cintilar. O duplo vital, ou corpo vital, é realmente uma espécie de duplo orgânico. Se, por exemplo, um braço desse duplo vital sai do braço físico, sentimos que a mão dorme, que o braço dorme. Quando o braço vital volta a entrar no braço físico, a pessoa sente uma vibração, como a que se sente quando um braço dorme e queremos despertá-lo, uma espécie de formigamento. Se tirássemos definitivamente o corpo vital de uma pessoa física, e se não voltássemos a trazê-lo, a pessoa física morreria. Assim é bem interessante essa questão do corpo vital. Contudo, tal corpo nada mais é que a seção superior do corpo físico. É sua parte tetradimensional. O vedantismo considera o corpo vital e o corpo físico como um todo, uma unidade. Um pouco além desse corpo físico, com sua base vital orgânica,
encontramos o ego. O ego é uma soma de diversos elementos inumanos que carregamos em nosso interior. Tais elementos são denominados ira, cobiça, luxúria, inveja, orgulho, preguiça, gula, etc. Nossos defeitos são tantos que, ainda que tivéssemos 1000 línguas para falar e um palato de aço, não acabaríamos de enumerá-los. Assim, o ego não é mais que isso. Muitas pessoas entronizam o ego no coração, constroem-lhe um altar, adoram-no. São equivocados sinceros. Supõem que o ego é divino, e nisto estão completamente enganados. Aos que dividem o eu em 2 eu, o eu superior e eu inferior, e querem que o eu superior controle o eu inferior. Não querem essas pessoas dar-se conta de que seção superior e seção inferior de uma mesma coisa são a própria coisa. O eu é tempo, é um livro de muitos volumes. No eu estão todas as nossas aberrações, todos os nossos defeitos, aquilo que faz de nós verdadeiros animais intelectuais, no sentido mais completo da palavra. Alguns dizem que o alter ego é divino e o adoram. É outro tipo de escapatória para salvar o eu, para minimizá-lo. O eu é o eu, e isso é tudo. A morte é uma subtração de frações. Terminada a operação matemática, o que continua são os valores. Estes valores são positivos e negativos, bons e maus. A eternidade os traga, os devora. Na luz astral, estes valores se atraem e repelem de acordo com as leis da imantação universal. Esses valores são os mesmos elementos inumanos que constituem o ego. Estes elementos às vezes chocam-se entre si, ou simplesmente se atraem ou repelem. A morte é o regresso ao ponto de partida original. Um homem é o que é sua vida. Se não trabalha sua vida, se não trata de modificá-la, é óbvio que está perdendo seu tempo miseravelmente. Um homem não é mais que isso, o que é sua vida. Nós devemos trabalhar nossa própria vida, para fazer dela uma obra-prima. A vida é como um filme. Quando termina, o levamos para a eternidade. Na eternidade, revivemos nossa própria vida que acaba de passar. Durante os primeiros dias, o desencarnado, o defunto, costuma ir para a casa onde morreu e até mora nela. Se morreu, por exemplo, aos 80 anos, continuará vendo seus netos, sentando-se à mesa. Isto é, o ego está perfeitamente convencido de que ainda está vivo e não há nada que possa convencê-lo do contrário. Para o ego nada mudou, desgraçadamente. Ele vê a vida como sempre. Se sentará à mesa, pedirá a comida de sempre. Obviamente, seus familiares não o verão, mas no subconsciente responderão. Em seu subconsciente, porão na mesa a comida, não a comida física, mas formas mentais, semelhantes aos alimentos que o defunto costumava consumir. O desencarnado pode ver um velório, mas jamais suportaria que esse velório tivesse alguma coisa a ver com ele. Pensa que o velório corresponde a alguém que morreu, a outra pessoa. Nunca pensaria que é o seu, pois sente-se tão vivo que nem suspeita de sua defunção. Sai às ruas e vê tudo exatamente igual, que nada poderia fazê-lo pensar que algo aconteceu. Se vai a uma igreja,
verá o padre rezando a missa, assistirá ao rito e sairá da igreja perfeitamente convencido de que está vivo. Nada poderia fazê-lo pensar que morreu. Se alguém fizesse tal afirmação, ele sorriria, cético, incrédulo, não aceitaria. O defunto tem que reviver no mundo astral toda a existência que acaba de passar, mas a revive de uma forma muito natural e através do tempo, identificado com sua existência. Na verdade, saboreia cada uma das idades da vida que terminou. Se morreu aos 80, por exemplo, por algum tempo estará acariciando seus netos, sentando-se à mesa e deitando-se na cama. Mas à medida que vai passando o tempo, ele irá adaptando-se a outras circunstâncias de sua própria existência. Vai vivendo a idade dos 79 anos, dos 77, dos 60 e etc. Se viveu em outra casa na idade de 60 anos, irá àquela outra casa e até assumirá o mesmo aspecto psicológico que tinha aos 60 anos. E se aos 50 anos viveu em outra cidade, nesta idade se verá na outra cidade, e assim sucessivamente, ao mesmo tempo que seu aspecto psicológico e sua fisionomia vão se transformando de acordo com a realidade que tenha que reviver. Aos 20 anos, terá exatamente a fisionomia que tinha aquela idade. Aos 10 anos, será um menino, até que termine de reviver sua passada. Toda a sua vida ficará reduzida a somas e subtrações matemáticas. Isto é muito útil para a consciência. Nestas condições, o defunto terá que apresentar-se ante os tribunais da justiça objetiva ou justiça celestial. Estes tribunais são completamente diferentes dos da justiça subjetiva ou terrena. Nos tribunais da justiça objetiva reinam apenas a lei e a misericórdia, porque é óbvio que ao lado da justiça sempre está a misericórdia. 3 caminhos se abrem ante o defunto. Primeiro, umas férias nos mundos superiores, para quem os merece. Segundo, retornar de forma mediata ou imediata a uma nova matriz. Terceiro, descer aos mundos infernos, até a segunda morte de que falam o Apocalipse de São João e o Evangelho do Cristo. É óbvio que os que conseguem subir aos mundos superiores passam por uma temporada de grande felicidade. Normalmente a alma ou consciência se encontra engarrafada dentro do eu da psicologia experimental, dentro do ego, que, como já disse a vocês, é uma soma de diversos elementos. Mas aqueles que sobem aos mundos superiores abandonam o ego temporariamente. Nestes casos, a alma, ou consciência, ou essência, sai desse calabouço horrível, que é o ego, o eu, para ascender ao famoso Devachan, do qual nos falaram os hindus, uma região de felicidade inefável, no mundo da mente superior do universo. Ali se goza da autêntica felicidade. Ali o desencarnado se encontra com seus familiares que abandonou no tempo. Encontra-se com o que é, diríamos, a alma deles. Posteriormente, a consciência ou essência abandona também o mundo da mente, para entrar no mundo das causas naturais. O mundo causal é grandioso. Nele ressoam todas as harmonias do universo. Ali se sentem de verdade as melodias do infinito. É que cada planeta tem múltiplos sons, os quais, somados entre si, dão uma nota síntese, que é a nota-chave do planeta. O conjunto de notas-chave
de cada mundo ressoa maravilhosamente no coral imenso do espaço estrelado. E isto produz um gozo inefável na consciência de todos aqueles que desfrutam a felicidade do mundo causal. No mundo das causas naturais também encontramos os senhores da lei, que castigam ou premiam os povos e os homens. Ali encontramos também os homens verdadeiros, os homens causais. Ali os encontramos trabalhando pela humanidade. No mundo das causas naturais encontramos ainda os principados, os príncipes dos elementos do fogo, do ar, das águas e da terra. A vida palpita intensamente nesse mundo. O mundo causal é precioso, um azul profundo, como o de uma noite cheia de estrelas, iluminada pela lua, resplandece sempre no mundo das causas naturais. Não quero dizer que não existam outras cores, mas a cor básica é um azul intenso, de uma noite luminosa, estrelada. Os que vivem nesta região são felizes, no sentido mais transcendental da palavra. Mas todo prêmio, toda recompensa, a longo prazo se esgota, tem um limite. Chega o instante em que a alma que encontrou no mundo causal, essa alma que entrou neste mundo causal tem que regressar, retornar e descerá inevitavelmente para meter-se novamente dentro do ego, dentro do eu da psicologia experimental. Posteriormente, essas almas vêm a impregnar o ovo fecundado para formar um novo corpo físico. Se incorporam em um novo corpo físico, voltam ao mundo. Outro é o caminho que aguarda os que descem aos mundos infernos ou mundos infernais. Trata-se de gente que já cumpriu seu tempo, seu ciclo de manifestações, ou que foi demasiado perversa. Tais pessoas evoluem dentro das entranhas da terra. Dante Alighieri nos fala em sua Divina Comédia dos 9 círculos infernais. Ele vê esses 9 círculos no interior da terra. Nossos antepassados de Anuak, na grande Tenochtitlan, falam claramente de Mictlan, a região infernal, que eles também situam no interior de nosso globo terrestre. De forma diferente de algumas outras seitas e religiões, para nossos antepassados de Anuak, como vimos em seus códices, a passagem pelo Mictlan é obrigatória e o consideram simplesmente como um lugar de provação, onde as almas são provadas. Se conseguem passar pelos 9 círculos, inquestionavelmente ingressarão no Éden, no paraíso terrestre. Para os sufis maometanos, o inferno tampouco é um lugar de castigo, mas de instrução para a consciência e de purificação. Para o cristianismo, em todos os lugares do mundo, o inferno é um lugar de castigos e de penas eternas. Contudo, o círculo secreto do cristianismo, a parte oculta da religião cristã, é diferente. Na parte oculta de qualquer movimento cristão se encontra a gnose. O gnosticismo universal vê o inferno não como um lugar de penas eternas e sem fim, mas como um lugar de expiação, de provação e de instrução para a consciência. É óbvio que tem que haver dor nos mundos infernais, pois a vida é terrivelmente densa no interior da terra, sobretudo neste 9º círculo.
onde está esse núcleo concreto de matéria terrivelmente dura. Aí se sofre o indizível. Em todo caso, os que ingressam na evolução submersa do reino mineral devem passar cedo ou tarde, por isso que se chama no Evangelho crístico a segunda morte. Ao estudar essa questão do inferno dantesco, o gnosticismo universal nunca considera que o castigo não tenha um limite. Consideramos que Deus, sendo eternamente justo, não poderia cobrar de ninguém mais do que aquilo que deve, pois toda culpa, por mais grave que seja, tem um preço, e uma vez pago o preço, nos pareceria absurdo continuar pagando. Aqui mesmo, em nossa justiça terrena, justiça totalmente subjetiva, vemos que se alguém vai para a prisão por qualquer delito, uma vez pago o delito, é posto em liberdade. Nem as autoridades terrenas aceitariam que um preso continuasse na prisão depois de haver pago sua pena. Há casos de presos que se acomodam tanto na prisão que, chegando o dia de sair, tem que ser tirado à força. Assim, toda falta, por mais grave que seja, tem seu preço. Seus juízes sabem disso, quanto mais a justiça divina. Se não fosse assim, Deus seria um tirano. E bem sabemos que, ao lado da justiça divina, nunca falta a misericórdia. Não poderíamos de maneira alguma qualificar a Deus como tirano. Isto equivaleria a blasfemar, e não gostamos da blasfêmia. A segunda morte é, pois, o limite do castigo. No inferno dantesco. Se o inferno foi chamado de Tártaros na Grécia, ou Averno em Roma, ou Aviti na Índia, ou Mixtlan na antiga Tenochtitlan, pouco importa. Cada país, cada religião, cada cultura soube da existência do inferno e o qualificou com algum nome. Para os habitantes da grande Hespéria, como lemos na Divina Eneida de Virgílio, o poeta de Mântua, o inferno é uma morada de Plutão, aquela região cavernosa onde Enéas, o troiano, encontrou Dido, aquela rainha que se matou por amor, enamorada dele mesmo, após haver jurado lealdade às cinzas de Ziqueu. A segunda morte costuma ser muito dolorosa. O eu sente que se faz em pedaços, cai em seus braços e pernas e sofre em desmaio tremendo. Ele acaba sofrendo, com vários desmaios tremendos. Momentos depois, a essência, ou o que há de alma metida no ego, fica livre, pois o ego foi destruído. A essência emancipada, liberada, assume então a figura de uma criança belíssima. Os devas da natureza examinam a essência liberada para certificar-se que não existe nela mais nenhum elemento subjetivo do ego e, em seguida, outorgam à alma a carta de liberação. Nestes instantes felizes, a alma do falecido penetra por certas portas atômicas que lhe permitem sair novamente à luz do sol. E então, sobre a epiderme de nosso mundo, a essência livre, como elemental da natureza, reinicia uma nova evolução. Os elementais da natureza são de vários tipos. Como autoridade nesta matéria, temos Franz Hartmann, com seu livro Os Elementais. Temos ainda Paracelso, o grande médico, Felipe Theophrastus, Aureola Paracelso, etc. Em todo o caso, os elementais são a consciência dos elementos, pois sabemos que o fogo, o ar, a água
e a terra não são meramente físicos, como supõem os ignorantes ilustrados. São, mais exatamente, veículos de consciência simples, diríamos, primigênias, no sentido mais transcendental da palavra. Assim, os elementais são os princípios de consciência dos elementos, no sentido transcendental ou essencial da palavra. É óbvio que os que passaram pela segunda morte saem à superfície do mundo e reiniciam novos processos evolutivos. Deverão começar pelo mineral, a pedra, prosseguirão pelo vegetal, o animal e, por último, terão acesso à vida humana, ou seja, será reconquistado o estado humanoide outrora perdido. É interessantíssimo ver esses gnomos ou pigmeus entre as rochas, anãozinhos pequenos com sua longa barba branca. É óbvio que isto que dizemos em pleno século XXI parece muito estranho. É porque as pessoas se tornaram agora tão complicadas, a mente se desviou tanto das simples verdades da natureza, que dificilmente poderiam aceitar de bom grado estas coisas. Este tipo de conhecimento é mais bem aceito pelas pessoas simples, que não têm tantas complicações no intelecto. Em todo caso, quero dizer-lhes que é interessantíssimo o ingresso dos elementais minerais na evolução vegetal. Cada planta é o corpo físico de um elemental vegetal. Estes elementais das plantas têm consciência, são inteligentes, e há grandes esoteristas que sabem manipulá-los ou manejá-los à vontade. Quem os conhece pode, por meio deles, atuar sobre os elementos da natureza. Um pouco além dos elementais vegetais, temos os elementais do reino animal. Indubitavelmente, só os elementais vegetais avançados têm direito a ingressar em organismos animais. Só os elementais vegetais avançados têm direito a ingressar em organismos animais. No reino animal, a evolução sempre começa por organismos simples, vai se evoluindo e vai se também complicando a vida. E chega o momento em que o elemental animal pode assumir organismos muito mais complexos. Posteriormente, reconquista o estado humano, que outrora havia perdido. Ao chegar a este estágio, a essência, a consciência ou alma recebe novamente 108 vidas para sua autorrealização íntima. Se durante essas 108 vidas não se consegue a autorrealização íntima do ser, a roda da vida prossegue girando. Então se desce novamente às entranhas do reino mineral, com o propósito de eliminar da essência todos os elementos indesejáveis que de uma outra forma aderiram à psique. Que, vamos dizer assim, de uma outra forma aderiram à psique, de forma indesejada. E repete-se o mesmo processo. Conclusão, a roda gira 3.000 vezes. Se em 3.000 ciclos de 108 vidas, repito, se em 3.000 ciclos de 108 vidas a essência não se autorrealiza, todas as portas se fecham e a essência, convertida em um elemental inocente, submerge no seio da grande realidade, no grande alaia do universo, no espírito universal da vida, ou Praha Brahman, como denominam os hindus, que é a grande realidade. Esta é então a vida dos que descem ao interior da Terra. Vemos então que depois da desencarnação, uns sobem aos mundos superiores para umas férias, outros descem às entranhas da Terra e outros retornam de maneira imediata
voltam a se reincorporar ou reincorporam-se para repetir sua existência aqui neste mundo. Enquanto alguém tenha que retornar ou regressar, tem que repetir sua própria vida. Já dissemos que a morte é o regresso ao ponto de partida original. Já lhes expliquei também que depois da morte, na eternidade, na luz astral, temos que reviver a vida que acaba de passar. Agora direi que, ao voltar, ao regressar, temos que repetir toda a nossa vida sobre o tapete da existência. No primeiro caso, mencionei unicamente a lei da transmigração das almas, que aqueles que completam o ciclo de 108 existências devem descer às entranhas do mundo. Posteriormente, depois que o ego esteja morto pela segunda morte, voltam a evoluir desde o mineral até o homem. Esta é a doutrina da transmigração das almas. Agora, estou falando da doutrina do eterno retorno de todas as coisas. Junto com essa outra lei, a doutrina da recorrência, se alguém, em vez de descer às entranhas da terra, retorna de forma imediata aqui ao mundo, é óbvio que terá que repetir sua vida, a vida que terminou. Vocês dirão que isto é muito chato, que todos estamos aqui repetindo o que fizemos na existência passada, no passado retorno. Mas é mesmo tremendamente chato. Mas os culpados somos nós mesmos, porque, como já lhes disse, um homem é o que é sua vida. Se nós não modificarmos nossa vida, temos então de repeti-la incessantemente. Desencarnamos e voltamos a tomar corpo. Para quê? Para repetir o mesmo. Voltamos a desencarnar e a tomar corpo, para repetir o mesmo. Até que chega o dia em que temos que ir com nossa música para outra parte. Teremos que descer às entranhas do mundo até a segunda morte. Mas pode-se evitar essa repetição. Tal repetição é o que se conhece como lei de recorrência. Tudo volta a recorrer tal como sucedeu. Mas por quê, dirão vocês? Porque tem-se que repetir o mesmo. Bem, isto merece uma explicação. Antes de mais nada, quero que saibam que o eu não é algo autônomo, autoconsciente ou individual. Certamente, o eu é uma soma de eus, no plural. A psicologia comum e corrente, a psicologia oficial, pensa no eu como uma totalidade. Nós pensamos no eu como uma soma de eus, porque um é o eu da ira, outro é o eu da cobiça, outro o eu da luxúria, outro o da inveja, outro o da preguiça, outro o da gula. São diversos eus. Não há um só eu, mas vários dentro de nosso organismo. É óbvio que a pluralidade do eu serve de fundamento à doutrina dos muitos, tal como é ensinado no Tibete Oriental. Em apoio à doutrina dos muitos está a grande obra do Kabir Jesus. Dizem que ele tirou do corpo de Maria Madalena 7 demônios. Não há dúvida de que se trata dos 7 pecados capitais: ira, cobiça, luxúria, inveja, orgulho, preguiça e gula. Cada um desses 7 é cabeça de legião, e como já lhes disse, ainda que tivéssemos 1000 línguas para falar e um palato de aço, não conseguiríamos enumerar todos os nossos defeitos cabalmente. Cada defeito é um eu. Assim, temos muitos eus defeitos. Se qualificarmos tais eus defeitos de demônios, não estaremos equivocados. No Evangelho Crístico, pergunta-se ao possesso, qual é seu nome verdadeiro? E ele responde: sou Legião, meu verdadeiro nome é Legião. Assim, cada um de nós, no fundo, é uma legião, e cada eu demônio da legião quer controlar
o cérebro, quer controlar os 7 centros principais da máquina orgânica, quer destacar-se, subir, chegar ao topo da escada, fazer-se sentir, e etc. Cada eu-demônio é como uma pessoa dentro do nosso corpo. Se dissermos que dentro de nossa personalidade vivem muitas pessoas, não estaremos equivocados. Em verdade, assim é. Assim, a repetição mecânica dos diversos eventos de nossa existência passada se deve certamente à multiplicidade do eu, infelizmente. Vamos citar casos concretos. Suponhamos que na existência passada, na idade de 30 anos, tivemos uma briga com outro sujeito em um bar muito terrível. Caso comum na vida. É óbvio que o eu da ira foi personagem principal da cena. O eu da ira. Depois da morte, esse eu defeito continua na eternidade. E na nova existência, continua no fundo de nosso subconsciente, aguardando que chegue a idade dos 30 anos para voltar a um bar ou algum local parecido. Em seu interior, por haver ressentimento, ele deseja encontrar outra vez o sujeito daquele acontecimento e atrai a situação novamente. Por sua vez, o outro sujeito que tomou parte naquele evento trágico no bar também tem seu eu, caso ele não tenha eliminado. O eu que quer vingar-se e que permanece no fundo do subconsciente, aguardando o instante de entrar em atividade. Assim, ao chegar à idade de 30 anos, o sujeito, ou melhor, o eu do sujeito, o eu da ira, o eu que tomou parte naquele evento trágico, no subconsciente, diz: tenho que encontrar-me com fulano. Por sua vez, o outro diz: tenho de me encontrar com tal. E, telepaticamente, se falam, se põem de acordo e marcam um encontro em algum bar. Encontram-se fisicamente, pessoalmente, na nova existência e repetem a cena tal como aconteceu na passada existência. Isso tudo é feito fora das vistas do nosso intelecto, por baixo do nosso raciocínio. Simplesmente somos arrastados a uma tragédia. Somos levados inconscientemente a repetir a mesma coisa. Agora, vejamos o caso de alguém que à idade de 30 anos, em sua existência passada, teve uma aventura amorosa. Um homem com uma mulher. Aquele eu da aventura, depois da morte, continua vivo na eternidade. Ao regressar, ao se reincorporar em outro organismo, aquele eu da aventura continua vivo, aguardando no fundo do subconsciente, nos transfundos do inconsciente da vida, uma oportunidade, bem lá na psique, aguardando o momento de entrar novamente em atividade. Chegando à idade da aventura passada, aos 30 anos, diz: bem, este é o momento. Agora vou procurar a mulher dos meus sonhos. Por sua vez, o eu da mulher dos seus sonhos ou da aventura diz o mesmo. Chegou a minha hora, vou procurar aquele homem. E por baixo da consciência, os dois eu se comunicam telepaticamente. Marcam um encontro e cada um arrasta a personalidade às costas da nossa inteligência, às costas do Ministério da Intelectualidade. Vem o encontro e se repete a aventura. Assim, e ainda que pareça incrível, nós não fazemos nada. Tudo nos acontece como quando chove ou como quando troveja. Se alguém teve em uma passada existência uma disputa por bens materiais, uma casa, por exemplo, o eu daquela disputa continua vivo.
E assim também na nova existência, escondido entre as dobras da mente, aguardando o momento de entrar em atividade. Se o pleito foi aos 50 anos, ele aguarda que chegue aos 50 anos e então diz: chegou a minha hora. Certamente aquele com quem teve o litígio também diz o mesmo, nesse instante, e se reencontra para outro litígio, repetem a cena. Então, na verdade, nem sequer temos livre-arbítrio. Tudo nos acontece como quando chove ou troveja. Há uma pequena margem de livre-arbítrio. Muito pouco. Imagine um violino dentro de seu estojo. Há uma margem mínima de movimentos para esse violino. Assim também é nosso livre-arbítrio. É quase nulo. Há essa pequena margem, imperceptível. Se soubermos aproveitá-la, pode acontecer que então nos transformemos radicalmente e nos liberemos da lei da recorrência. Temos que saber aproveitar isso. Mas como? É que na vida prática é um pouco complicado. Na vida prática, temos que nos tornar um pouquinho mais auto-observadores. Quando a pessoa aceita que tem uma psicologia própria, começa a auto-observar, a observar a si mesmo. A pessoa passa a observar de instante a instante. E ela, com isso, começa a tornar-se diferente de todo mundo. É na rua, em casa, no trabalho, que nossos defeitos, esses defeitos que levamos escondidos, afloram espontaneamente. E se estamos alertas e vigilantes como as sentinelas em tempos de guerra, então os vemos. Defeito descoberto deve ser julgado através da análise, através da reflexão e da meditação íntima do ser, com o objetivo de compreendê-lo. Quando alguém compreende tal ou qual eu, tal ou qual defeito, então está devidamente preparado para desintegrá-lo atomicamente. E é possível desintegrá-lo? É possível eliminar um defeito? Sim, é possível. Mas necessitamos de um poder que seja superior à mente. Porque a mente por si mesma não pode alterar fundamentalmente qualquer defeito psicológico. Pode passá-lo de um nível mental a outro, pode ocultá-lo ou condená-lo, etc. Mas jamais alterá-lo radicalmente. Necessitamos de um poder que seja superior à mente. Um poder que possa desintegrar qualquer eu defeito compreendido. Esse poder está latente no fundo de nossa psique. E é só questão de conhecê-lo para aprendê-lo a usá-lo. Tal poder é denominado no Oriente, na Índia, como Devi Kundalini, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes. Na grande Tenochtitlan, era denominada Tonantzin. Entre os alquimistas da Idade Média, recebe o nome de Stella Maris, a Virgem do Mar. Entre os hebreus, tal poder recebia o nome de Adônia. Entre os cretenses, era conhecido como o nome de Cibele. Entre os cristãos, é Maria, Maia, isto é, Deus Mãe. Nós, muitas vezes, pensamos que Deus é apenas masculino. Muitas vezes pensamos em Deus como Pai. Bem vale a pena pensar em Deus como Mãe, como amor,
como misericórdia. Deus Mãe habita no fundo de nossa psique, isto é, está no ser, mas derivada. Façamos a distinção entre o ser e o eu. O ser e o eu são incompatíveis. São como a água e o azeite. Não podem misturar-se. O ser é o ser, e a razão de ser do ser é o próprio ser. O ser é o que sempre foi e o que sempre será. É a vida que palpita em cada átomo, como palpita em cada sol. Assim, Deus Mãe é uma variante de nosso próprio ser. É nosso próprio ser, mas derivado. Isto significa que cada um tem sua mãe divina particular, íntima, a Kundalini, como dizem os hindus. Estou de acordo com esse termo e considero que cada um de nós pode invocar a Divina Mãe Kundalini em meditação profunda e então suplicar-lhe que desintegre aquele eu defeito, que tenha compreendido perfeitamente através da meditação. A Divina Mãe o desintegrará, o reduzirá à poeira cósmica. Ao desintegrar-se o defeito, libera-se a essência anímica. Dentro de cada eu defeito, há certa porcentagem de essência anímica engarrafada. Se desintegrarmos um defeito, liberamos essência anímica. Se desintegramos 2 defeitos, liberamos mais essência anímica. E se desintegramos todos os defeitos psicológicos que temos em nosso interior, então liberamos totalmente a consciência. Uma consciência liberada é uma consciência que desperta. Uma consciência desperta. É uma consciência que poderá ver, ouvir, tocar os grandes mistérios da vida e da morte. Uma consciência desperta é uma consciência que poderá experimentar por si mesma e de forma direta isso que é o real, isso que é a verdade, isso que está além do corpo, das emoções e da mente. Quando se perguntou ao grande Kabir Jesus o que é a verdade, ele guardou silêncio. E quando fizeram a mesma pergunta ao Buda Gautama Sakyamuni, o príncipe Siddhartha, ele deu as costas e se retirou em silêncio. A verdade é o desconhecido de momento a momento, de instante em instante. Só com a morte do ego vem a nós isso que é a verdade. A verdade tem que ser experimentada, como quando alguém põe o dedo no fogo e se queima. Uma teoria em relação à verdade, por bela que seja, não é a verdade. Uma opinião sobre a verdade, por muito venerável e respeitável que seja, tampouco é a verdade. Qualquer ideia que tenhamos sobre a verdade não é a verdade, ainda que seja bem luminosa. Qualquer tese que possamos formular com relação à verdade, tampouco é a verdade. A verdade tem que ser experimentada. Repito, como alguém que põe o dedo no fogo e se queima. Está além do corpo, das emoções e da mente. A verdade só pode ser experimentada em ausência do eu psicológico. Sem haver dissolvido o eu, não é possível a experiência do real. O intelecto, por brilhante que seja, por mais teorias que possua, não é a verdade. Como disse Goethe em seu Fausto, toda teoria é cinza. Só é verde a árvore de dourados frutos que é a vida. Assim, nós necessitamos desintegrar o ego da psicologia. Só assim poderemos experimentar a verdade. Jesus, o Cristo, disse: "Conhecei a verdade e ela vos fará livres." Nós necessitamos experimentá-la diretamente.
Quando alguém realmente consegue destruir o ego, libera-se a lei da recorrência. Você fica liberto da lei da recorrência. Faz de sua vida uma obra-prima. Converte-se em um gênio, em um iluminado ou uma iluminada, no sentido mais completo da palavra. Quando alguém libera sua essência, é óbvio que consegue a verdade. A essência deve ser liberada. Não é possível liberá-la se não dissolvemos o eu da psicologia. Os que louvam o eu são ególatras por natureza. O eu é adorado pelos mitômanos, porque são mitômanos. O eu é adorado pelos paranoicos, porque são paranoicos. Pelos ególatras, porque são ególatras. A vida sobre a face da terra seria diferente se nós dissolvêssemos o ego, o eu. Então a consciência de cada um de nós, desperta e iluminada, irradiaria amor e haveria paz sobre a terra. A paz não é questão de propaganda, nem de apaziguamentos, nem de exércitos, nem de OEA, nem de ONU ou nada semelhante. A paz é uma substância que emana do ser, que vem das próprias entranhas do absoluto. Não pode haver paz no mundo, não pode haver verdadeira tranquilidade em todos os rincões da terra, enquanto os fatores que produzem guerras existam em nosso interior. É claro que, enquanto dentro de cada um de nós haja discórdia, no mundo haverá discórdia. A massa não é mais que uma extensão do indivíduo. O que é o indivíduo é a massa. E o que é a massa é o governo, é o mundo. Se o indivíduo se transforma, se o indivíduo elimina de si mesmo os elementos do ódio, da violência, da discórdia e etc., se consegue destruir o ego para que sua consciência fique livre, só haverá nele isso que se chama amor. Se cada indivíduo dissolvesse o ego, as massas seriam massas de amor. Não haveria guerras, não haveria ódio, mas, em verdade, não poderá haver paz no mundo enquanto exista o ego. Alguns afirmam que daqui a alguns anos virá uma era de fraternidade, de amor. Mas eu, pensando aqui em voz alta, pergunto a mim mesmo e pergunto a vocês: de onde vamos tirar essa era de fraternidade, de paz entre os homens de boa vontade? Vocês creem que o ego da psicologia, com seus ódios, com seus rancores, com suas invejas, com suas ambições, com sua luxúria, pode criar uma idade de amor, de felicidade? É óbvio que não. Para que reine de verdade a paz neste mundo, temos que morrer em nós mesmos, destruir o que temos de inumano em nós, o ódio que carregamos, as invejas, os ciúmes espantosos, essa ira que nos faz tão abomináveis, essa fornicação que nos faz bestiais, e etc. Enquanto tais fatores continuarem existindo dentro de nossa psique, o mundo não poderá ser diferente. Ao contrário, se tornará pior, porque através do tempo o ego irá se tornando cada vez mais poderoso, mais forte. E conforme o ego se manifeste com várias violências, com mais violência, o mundo irá se tornando mais tenebroso. Do jeito que vamos, se não trabalharmos sobre nós mesmos, chegará o dia em que nem sequer poderemos existir, porque nos destruiremos violentamente uns aos outros. Se continuasse robustecendo indefinidamente o ego, assim como vamos, chegaria o momento em que ninguém poderia ter segurança de sua vida ou de seu lar. Um mundo onde a violência terá chegado ao máximo e onde ninguém poderá ter segurança nenhuma de sua existência. Assim,
creio firmemente que a solução de todos os problemas do mundo está precisamente na dissolução do ego. Autor Samael Aunveor, narração Luber Castigliola da Silva, conferência Os Mistérios da Vida e da Morte. Você está no Salto Quântico. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe e deixe os seus comentários. Fiquem todos na luz, na paz e no amor.